Bom, já está gravando. Alguém só confirma aí para mim se o áudio está bom, o vídeo está bom, tudo certinho? Tá sim, professor. Então tá, obrigado. Sandra, se tu puder me ajudar aí, sempre mandando um áudio aí, se alguém mandar alguma coisa no chat, também te agradeço, tá? Tá ok, professor? Então, pessoal, de início, né, quero comentar com vocês aquela proposição inicial de vocês se apresentarem, achei bem legal, tá? Foi bem produtivo. Claro que é uma conversa que eu não vou expor aqui, porque é uma conversa entre eu e vocês ali, individual, mas foi bem interessante, né? Bem interessante ver o quão diversificado é o nosso público no primeiro semestre. Tem pessoas já formadas na área da saúde, tem pessoas que estão buscando reposição no mercado, tem pessoas que têm todo um sonho e vida pela frente, tem gente que já formou a família e agora voltou a estudar. Então, isso é o legal da gestão hospitalar, que a gente tem esse público bem variado de início, e vocês vão ver ao longo do semestre o quanto isso vai se alterando também, tá? Tanto a nível de propostas de trabalho, a níveis de mudança de vida, e eu acompanho isso porque todo semestre eu faço essa atividade de fazer um levantamento de como está a vida de cada um, e é legal a gente ver os avanços, não só profissionais, como de vida e tudo mais. Então, isso foi bem legal. Teve também alguém que falou aí que mora no Morro do Meio, né? Eu nem lembrava, uma boa parte da minha infância eu morei no Morro do Meio. Aí até peguei o Maps lá e fui lá ver a casa que eu morava. Foi bem legal relembrar isso. E assim por diante. Tem pessoas que moram aqui em São Francisco também. É o mais variado possível, tá? Bem legal. A partir disso, a gente tem ali a proposta de hoje, mas eu vou dar uma repassada até para vocês lembrarem que aquele nosso primeiro encontro, para além da apresentação, ficaram algumas dicas ali de conteúdos, de visualização de atividade e tudo mais que vocês podem ir resgatando ao longo do curso, tá? Vou apresentar aqui de novo, para que vocês sempre relembrem que tem isso como acesso. Deixa eu abrir aqui. Então, foi basicamente isso aqui. O plano de ensino, né, que foi apresentado, o próprio roteiro da aula, o capítulo 1 de epidemiologia básica, que a gente já vai conversar um pouquinho. Eu também solicitei a vocês ali a leitura do capítulo 1 do livro da professora Rocairol, que está dentro do aplicativo Minha Biblioteca. O capítulo 1 basicamente não trata sobre epidemiologia, né? Ele trata sobre a relação da saúde pública no Brasil e as doenças. Esse pequeno texto ali falando um pouco sobre vocês. Coloquei um videozinho ali que conta de forma simplificada a criação da epidemiologia, né, como um estudo, como um mapa que foi realizado. Coloquei também esse texto do John Snow de forma original, que na verdade é só para provocar vocês no intuito de saber que muitos dos textos estão em outro idioma, e mostrei que a gente podia traduzir e tudo mais. Coloquei um material ali sobre o periódico CAPES, né, que vocês pudessem saber como acessa. Acho que a maioria já tem o login, quem não tem, eu mostrei lá o passo a passo. E depois coloquei também como que a biblioteca disse que a gente poderia resolver os problemas ali. Uma sugestão de uma série, né, da pandemia, da Netflix, depois a gente vê se alguém já começou a assistir, e um documentáriozinho ali que trata sobre uma doença antiga, a tuberculose, e ela tem um nome muito sugestivo, herança social, e a gente vai ver ao longo do tempo o porquê disso, tá? Primeiro, quero sinceridade aí. Quem leu o capítulo 1 ali que trata sobre epidemiologia básica, escreve no chat ou fala aí para mim. Ninguém leu? Eu não li, mas tinha desculpa que estava doente. E o cara, não li. Professor, vou ser sincero, estou iniciando efetivamente a matéria hoje. Não consigo gravar lendo. Eu não li ainda. Então tá, pessoal. Vocês podem ver que eu já coloquei lá como repetição para fazer a leitura de novo, tá? Para a gente ter essa introdução. É importante que a gente faça essa leitura, tá? Vou deixar isso aqui registrado de novo. É a introdução da introdução lá, são mini histórias sobre o conteúdo. Então, isso tem que ser feito, tá? Fica aqui o registro de novo. A partir daí, na aula de hoje, a gente tem, então, a apresentação que eu vou fazer para vocês.
o portal do governo federal que trata sobre a Covid-19, e aí vocês já vão entender melhor, um textozinho ali que faz a relação entre saúde pública e coletiva, também é um material auxiliar, vocês podem entrar assim que for preciso, uma sugestão de um livro que eu apresento depois, uma forma de vídeo de como pesquisar artigos na CAPES, né, para ajudar vocês também, quando for necessário. Ah, eu quero pesquisar um artigo lá, como é que faz? Tem aqui um material sobre isso. Um texto pequenininho que trata sobre a erradicação da varíola. E mais uma atividadezinha simples, tá? O que a gente vai ver hoje na aula? Basicamente é esse material aqui, que eu estou abrindo aqui para vocês, para que vocês tenham um contato inicial com a disciplina e para que vocês possam tá entendendo alguns termos que são ditos no dia a dia, por exemplo, o que é epidemiologia, o que é mortalidade, morbidade, letalidade, são palavras que são utilizadas e eu vou dar alguns exemplos práticos de como isso é utilizado, tá? Então, basicamente, isso a gente vai ver hoje, nessa apresentação de material aqui. Vou começar, então. Qualquer dúvida aí, alguém pode interromper, falar alguma coisa aí, perguntar, não tem problema, tá? O que eu puder ajudar, eu vou auxiliando aí, qualquer coisa eu anoto aqui também e trago a resposta depois para vocês. Bom, pessoal, o que aquele material apresenta para nós e o que eu trouxe aqui para vocês também? Qual que é o conceito de epidemiologia, né? Eu acho que é importante a gente ter essa definição do que é o conceito, para a gente entender a diferença de epidemiologia da medicina, do atendimento clínico para o atendimento das populações como um todo. Peço para alguém, faz a leitura ali do que é conceito de epidemiologia de acordo com a medicina, que está escrito aqui no lado esquerdo em verde. Por favor, alguém faz aí. O que define, professor? Isso, aqui média, aqui em verdinho. Uhum. Ah, tá. O ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na disfunção e propagação de doenças, suas frequências, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção. Ótimo. Percebam que esse média ali significa de área médica, então isso aqui é um conceito de dicionário, tá? Mas vocês vão ver que os conceitos dos autores têm relação. Então, basicamente, algumas palavras que são postas ali. Ela é um ramo da medicina, então a gente tem isso aqui como primeira definição. Ela diferencia fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças. Veja bem, o que difunde e propaga doenças. A frequência que isso acontece, a gente poderia comparar com a quantidade de vezes que isso acontece, o modo que isso é distribuído, né? Como é que essa doença se distribui, a forma como ela evolui e quais são os meios necessários para se prevenir, qual é a forma que se previne essa doença. Tá? Basicamente, esse é o conceito. Mas alguns autores aprofundam ou veem isso de alguma outra forma. Como que Leste, lá em 1995, definiu a epidemiologia? Alguém lê para mim esse do lado direito em roxo? Leste, pode ler? Isso. Leste, 1995. Define como o estudo da distribuição e dos determinantes de estados e eventos relacionados à população específicas e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde. Ótimo. Olha só, pessoal, apesar de ser uma definição um pouco diferente, também fala do estudo das distribuições e das determinantes, tá? Vocês vão ver que ao longo do nosso curso a gente vai falar muito sobre fatores determinantes, ou seja, fatores que determinam condições. Mais para frente a gente vai ver melhor. Estados e eventos relacionados a populações específicas. Você vê que já em 95 já tem um entendimento um pouco diferente. Ele fala sobre o tratamento e cuidado de populações específicas. Depois a gente vai entender por quê. Na aplicação, na prevenção e controle dos problemas de saúde. Vocês veem que, novamente, é uma definição que fala sobre prevenir, a prevenção à saúde. Aí, em 2003, essa estudiosa da epidemiologia, essa professora que está nos nossos livros aí, ela também faz uma definição. Outra pessoa leia aí para mim, por favor. Professor, posso ler, só não sei falar o nome ali. Roucayrol, tá? É o nome dela. Tá. Roucayrol define epidemiologia como a ciência que estuda o processo saúde e doença na sociedade, analisando a distribuição populacional
e os fatores determinantes das doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Legal. Percebam que há uma evolução do conceito do que é epidemiologia. Tá? Lá em 2003, há essa outra definição que citam algumas coisas em comum. Continua sendo uma ciência que estuda um processo de relação entre ter saúde e uma doença na sociedade, analisando através de distribuição, lá em cima se fala em distribuição também, de danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, sempre falando e pensando na população, no coletivo. Propondo medidas de prevenção, sempre, né? Então, a proposta é medidas de prevenção, controle ou erradicação de doenças. A gente vai ver que tem uma diferença entre controle e erradicação. E fornecendo indicadores, né? Quais são esses indicadores que sirvam de suporte para se planejar, administrar, avaliar e agir em relação à saúde, tá? Eu deixei em azul aqui, justamente para que a gente pense esse é o papel da gestão, planejamento, administração, avaliação e ações de saúde. A nossa ideia no curso de gestão hospitalar é entender como alguém da área da saúde, /administrativa, /gestão, vê a epidemiologia. Nós não estamos num curso onde a epidemiologia é vista como uma pesquisa de campo, que eu preciso entender as doenças, decorar os termos complexos da medicina, não é esse nosso papel. Nosso papel é imaginar que nós, como gestores, o que a gente tem que entender em relação à epidemiologia, tá? Então, aqui tem uma proposta de campo de trabalho da epidemia. Então, qual é o campo de trabalho da epidemia? É sempre pensar o processo saúde-doença. Isso a gente também vai ver lá na frente, o que é esse processo saúde-doença. Beleza? Existem outros conceitos, né, relacionados ao termo, mas basicamente tem essas 3 definições que estão aqui apresentadas para nós. Pessoal, qualquer dúvida aí que faça com que a gente interaja um pouco, alguma questão, pode colocar, tá? Não tem problema não, pode interromper e vão perguntando. Deixa eu ver até se alguém colocou alguma coisa no chat ali. Não. Boa noite, professor. Eu Boa tenho noite. uma dúvida. Então, baseado nesses 3 conceitos, como que a gente pode fazer um só? Baseado nesse último é mais na questão de gestão, mas o conceito em si de epidemiologia é o estudo das doenças relacionadas à saúde e como que a gente trata isso a nível coletivo ou não? Quem que está falando? Só para eu saber aqui. Denise, Oi? de Belo Horizonte. Oi, Denise. Então, a professora Rocairol, ela é epidemiologista, tá? Então, esse é o conceito válido para a área de medicina com relação ao trabalho dela. Quando eu falo que tem outros, é porque, por exemplo, lá na nossa biblioteca vão ter vários livros diferentes e cada autor vai tratar de uma forma. Da forma como a gente vai ver, o conceito dela aqui, que trata de processo, saúde e doença, que é o que a gente vai ver, analisando distribuição de populações, que a gente também vai ver, analisando formas de danos à saúde, formas de prevenção e analisando os indicadores, é o conceito mais completo para o nosso entendimento, tá? Eu entendi o que você quis dizer, é que se na medicina também é utilizado dessa forma. A nível de conceito, se a gente faz uma prova, isso também. Tá? Ela é uma das epidemiologistas mais respeitadas, então essa definição dela também é aceita, tá? Não é um problema. É interessante que tu me coloque isso, porque justamente dá para entender aqui pelo um conceito de um epidemiologista que a questão de planejamento, administração, avaliação e ações de saúde, que são conceitos inerentes à gestão, também são válidos ao conceito da epidemiologia, tá? Então, são coisas que não estão desconexas. Isso, são ações aplicadas para esse problema encontrado. Isso, eu vou trazer, eu acho que tu vai entender melhor, assim, se eu trouxer depois o exemplo ali do painel coronavírus, que daí é uma ferramenta prática, tá? E aí a gente volta a isso aqui, tu me relembra daí, tá bom? Não, tá ótimo, a minha dúvida era só essa, porque como a gente estuda conceito, essas ações são relativas de acordo com o passar do tempo. Hoje, a gente o que a Rocairol diz, né? Que é o que você diz. Mais à frente, pode ser que é uma outra ação. Então, a minha dúvida era só essa. A nível de conceito básico para essa disciplina, para o que nós estamos tratando,
você apresentou várias opções, que é o que temos na história. Mas Isso. em qual dessas eu posso focar inicialmente, para quem não entende nada, que é o que é o meu caso. Não, eu entendi sim, baseia-se pela última, tá? Tanto é que eu me dei o trabalho de colocar os anos aqui na referência para justamente ter esse entendimento que você teve, que há uma evolução do conceito, né? Fico pensando aqui como é que John Snow conceituaria a epidemiologia lá na época que ele fez a descoberta, né? Seria totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, sim, essa evolução e o conceito adotado por ela é um conceito utilizável, tá? Depois eu posso até ver nessa última atualização do livro dela, essa que a gente tem agora, se teve alguma alteração, mas eu acredito que não. Ficou isso aqui mesmo. Tudo bem, obrigada. Mas já deixei anotado aqui, depois qualquer coisa eu te respondo. Então, assim, logo, né, vamos continuar. Então, se a gente entende qual que é o conceito, aí a gente vai fazer algumas separações que são válidas ali. Por exemplo, então, se a epidemiologia está voltada para a escala, né, de ocorrências de doenças e não doenças, ela envolve alguns grupos, e lá é dito isso, que podem ser caracterizados através de algumas sociedades, de coletivos, de comunidades, de grupos demográficos, de grupo de pessoas específicos, de classes sociais, ou qualquer outros coletivos formados por seres humanos. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês refletirem. Por que para a epidemiologia é válido estudar o processo de saúde e doença das pessoas a partir de grupos específicos? O que vocês acham? Podem chutar, tá, pessoal? Não tem problema. Talvez porque uma doença, para ser considerada uma epidemia, né, ela tem que ter contágio, então contágio tem que haver grupos, né, pessoas. Se for só uma pessoa, não faz muito sentido, né? Então é mais fácil trabalhar em grupos, né, em comunidades, que é aquela... Não sei, é uma ideia, né? Que mais? Eu acho que é comportamento. Cada cidade, igual você no sul, come uma coisa, eu aqui como outra coisa, ali me alimento de outra coisa. Então, essas características externas e do que você se alimenta interfere muito no corpo humano, em como funciona. Então, a mesma coisa é as doenças, é o que eu acho. Mais alguém? E o que a Denise falou, interessante que regiões diferentes, né? Tem doenças aqui na região norte, né, onde eu vivo, que são mais comuns aqui do que para aí, né? São doenças mais tropicais, né? Isso tem muito a ver também com o clima da região, né? Cultura, alimentação. Pode ser, né? Vamos lá. Ó, a Caroline já levantou a questão da cultura, a questão da região. A Denise levantou a questão da... Professor? Oi. Eu não sei se eu estou com o microfone muito bom, mas eu queria acrescentar que há risco de doenças em determinadas faixas etárias. Então, expor a epidemiologia a determinados grupos pode-se ter mais uma certeza, né, do que está acontecendo, né, devido ao risco epidemiológico de determinadas idades. A Gláucia colocou a faixa etária, a Caroline colocou a questão da cultura, a questão da região demográfica, a Denise colocou a questão do alimento. Vocês percebam que aí já tem a diferença do que é a medicina clínica, que atua com base no indivíduo. Nesse primeiro raciocínio nosso, lógico, aqui, a gente já consegue ter uma percepção de que cada grupo de indivíduo possui características diferentes de alimento, de região, de faixa etária, vai ter cor, sexo, vai ter condição geográfica, vai ter condição social, vai ter condição econômica. Existem várias classificações que a gente vai ver. E aí entra o que está lá na definição, que são esses fatores que determinam a condição desse grupo. Entenderam? A gente não vai se aprofundar nisso já, a gente vai colocar isso mais para frente. Mas já é interessante entender que existe essa condição. Por que se separa em grupos? Porque cada grupo possui fatores determinantes desse processo saúde e doença. Só para dar um exemplo, quem assistiu o documentário que trata sobre a tuberculose no Rio de Janeiro, consegue já fazer e enxergar isso um pouco melhor, aquele documentário que eu deixei lá para vocês. Por quê? Porque lá é posto que a tuberculose no estado do Rio de Janeiro, para além de uma doença infecto-contagiosa, a condição social daquele grupo é o que vai interferir
nesse processo saúde e doença. Ah, então, professor, pessoas que moram numa favela, que tem como a cor, né, que é negro, que é preto e mora na favela, vai estar mais exposto à tuberculose? A gente vai pesquisar isso mais para frente e vai ver que sim. Então, a condição de raça interfere, a condição social, a condição de saúde, são vários esses fatores determinantes, tá? Além de todas as outras causas possíveis. Deixa eu ver o que mais alguém colocou aqui. A Glaucia perguntou aqui se os conceitos vão ficando obsoletos. Eu acho que talvez não seria obsoleto, Glaucia, talvez a definição seria que eles são atualizados. Bom, aí o anterior... Porque ali, prof, eu não vi nenhum desses pensadores, a não ser na Rouquaynol ali, a questão da erradicação. Parecia que as outras pesquisadores não lutavam por isso, por chamar atenção a uma erradicação. Mas, em 1980, houve a erradicação, meu Deus, me desculpe por falar errado, da varíola, parece. Eu vi algumas doenças erradicadas antes de 2003, né? Mas nenhum dos pensadores falou na palavra erradicação. Eu acredito que até o século passado esse termo não era nem utilizado, que a gente não tinha nem a descoberta da microbiologia ainda, tá? Nós vamos ver um pouco mais para frente também. Então, a gente não tinha essa identificação desse patógeno, qual que era o agente causador dessa doença, né? Então, nem se pensava isso. Por isso que eu acho que, esses termos, eles são, esses conceitos, eles são atualizados, tá? Pessoal, oi, diga, Caroline. Essa parte da erradicação eu acho interessante, porque é difícil você erradicar a doença, né? Você pode não ter casos, né, como a varíola, mas existem amostras da varíola em laboratórios, né? Então, eu acho assim que, mesmo que as doenças não apareçam, elas existem, elas vão continuar existindo de certa forma ou outra. Então, eu acho que esse termo também, não só porque eu não tinha conhecimento de microbiologia, mas também como ele, na vida real, ele é difícil de se conseguir, de fato. Tá, mais pra frente a gente já fala sobre isso, tá? Porque tem uma parte ali do slide que a gente comenta essa diferença de controle para erradicação, tá? Vamos lá. Então tá, né? E qual é o universo, então, de estudo da epidemiologia, né? O que ela aborda? Ela aborda, pelo menos nessa caracterização aqui, em 3 definições distintas ali, que é o quê? Doenças infecciosas, doenças não infecciosas e agravos à integridade física. Eu coloquei alguns exemplos, né? Uma doença infecciosa, ela tem um agente causador, né? Ela tem um patógeno que causa essa doença. E aí pode ser o quê? Uma bactéria, um fungo, um parasita, um vírus. Então, esses elementos, esses agentes causadores de doenças infecciosas, são abordados no campo da epidemiologia. Mas a gente tem também as doenças não infecciosas, aquelas doenças que não são através de um agente externo causador. E aí tem o exemplo aqui da diabetes, de depressão, de bócio endêmico, depois podem jogar aí no Google o que é bócio endêmico. Então, são formas de doenças não infecciosas que também causam no ser humano a alteração do processo saúde e doença. E uma coisa mais contemporânea e cada vez mais atual são os agravos à integridade física, né? Acidentes, homicídios, suicídios. Também é um campo de interesse e de estudo e de tentativa de resolução do problema da epidemiologia, tá? Então, exemplo do Brasil. Lá no segundo módulo, vocês vão acessar os sistemas de informação, de morbidade, de mortalidade, sistemas de saúde nosso. E lá vocês vão ver, por exemplo, a quantidade de homicídios que existem no Brasil. É assustador, na faixa de 40 mil por ano, né? Se isso não é uma questão que a epidemiologia pode investigar, eu não sei o que seria, né? Porque a gente tem mais casos de homicídios do que muitas das outras doenças aí. Então, a epidemiologia também investiga essas questões, tá? Acidente, homicídio, suicídio e outras questões relacionadas a agravos à integridade física. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui pode ser que depois vocês não lembrem, mas a questão é que a gente dê esse choque inicial desses termos que são utilizados, tá? Então, beleza? Doença infecciosa, não infecciosa e agravos à integridade física. Quem quiser perguntar alguma coisa, aí pode perguntar, e a gente vai conversando. Não deixem para depois.
Então, basicamente, né, quais são os objetivos dessa ciência? O que essa ciência traz para a gente como objetivos? Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde nas populações humanas. Vocês vão ver que lá no segundo semestre não, no caso de vocês, terceiro, né? Lá na Epidemiologia 2, a gente vai trabalhar com a epidemiologia descritiva. Então, quando ela descreve esses eventos, tá? Então, ela descreve a distribuição e a magnitude dos problemas na saúde das populações. O que mais que ela faz? Ela proporciona dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, tá? Bem como estabelecer quais são as prioridades. O pessoal aí da gestão, que já viu um pouco sobre de teoria geral da administração, se a gente controla, avalia, executa e planeja, a gente consegue estabelecer algumas prioridades em casos de problemas, tá? E, por fim, identificar quais são os fatores etiológicos, né? Ou seja, a origem, a gênese dessas enfermidades, da onde elas surgem, da onde elas vêm e para onde elas estão indo, né? Qual é o caminho aí desse processo, dessa determinada doença, tá? Esses são os objetivos básicos que a epidemiologia tenta trabalhar, tenta responder. Bom, a partir daí, pessoal, essa apresentação desses conceitos básicos aí, a gente vai trabalhar um pouco sobre alguns termos que são muito utilizados na epidemiologia. E isso eu quero que, aos poucos, vocês vão decorando, tá? Decorando no sentido não de ter uma frase para dizer sobre essa palavra, mas sim sobre o que ela significa. Alguém já tinha ouvido falar nesse termo morbidade aí, quem não é da área da saúde? Eu já. Tá, legal, né? Porque ainda mais hoje em dia que ele está bem em voga devido justamente à pandemia, né? Então, esses três termos, eu gostaria que vocês sempre lembrassem, quando forem ler um texto, e todos os textos tratam disso, do que basicamente o que eles significam. É claro que um conceito de cada um deles é muito maior, mas só para a gente saber diferenciar. Morbidade está se tratando da doença específica. Mortalidade, o impacto que essa doença tem a nível de morte, tá? A gente já vai ver melhor isso aí. E letalidade, o quão, entre aspas, eficiente é essa doença em causar a morte do indivíduo, tá? Essa classificação não é uma classificação científica, eu coloquei essas palavras aqui para que vocês possam entender de uma forma mais fácil. Vou mostrar isso aqui na prática, tá? Lá no SIGA eu coloquei para vocês, quem quiser abrir cada um o seu ali, ó, tem um link do portal do governo federal com as informações sobre a Covid-19. Vou abrir esse link aqui. O que é esse painel, tá, pessoal? Esse painel é o que traz dados atualizados diariamente. Ele é sempre atualizado às 19h30 aqui, tá? Eu acho que é semanalmente. Desculpa, agora não lembro se é semanalmente ou diariamente. Acho que é diariamente. Com os dados atualizados sobre a Covid-19, sobre os registros da Covid-19. Então, ele tem esse painel espalhado aqui, ó, com algumas informações. Casos recuperados, casos em acompanhamentos, quantos casos confirmados da doença, quantos óbitos em relação à doença. E aí tem alguns termos que a gente vai ver ao longo do curso. Por exemplo, o que é incidência, o que é prevalência, a letalidade que eu acabei de falar aqui, a mortalidade. Então, são essas palavrinhas que vão estar sempre aí em voga em qualquer estudo que vocês forem utilizar. Por isso que é interessante já ter essas palavras em mente, tá? A diferença de morbidade, mortalidade e letalidade. Como que eu interpreto isso num painel como esse, tá? Aqui está o painel da Covid, porque é o exemplo atual. Mas quem for, por exemplo, abrir um relatório da Vigilância Epidemiológica de Joinville que trate sobre a dengue, tem muita coisa sobre a dengue, né? Atualmente. Então, vão ter essa mesma interpretação. Vamos lá. Aonde que eu encontro morbidade aqui? Qual que é a morbidade de doença nesse painel? Onde é que está localizada essa informação aqui em cima? Podem chutar, pessoal. Não tem problema se errar, tá? Está todo mundo aqui aprendendo aí. Vou chutar, professor. O caso Confirmados? Quem que falou aí casos confirmados? A Samela. Samela, isso, né? Veja, eu tenho uma doença e aqui eles estão explanando quantos são os casos confirmados dessa doença. Então, a morbidade dessa doença, através dessa informação aqui, é dada na quantidade de casos que a gente tem dessa doença, beleza?
Nessa atualização desse site do governo, que é alimentado desde lá dos municípios, passando por cada estado e chega aqui no governo federal, está dizendo que no Brasil a gente teve até hoje 14.441.563 casos acumulados de Covid-19. Tá? Se a gente fosse criar aqui ou pegar algum indicador de doença, de morbidade, essa é a quantidade de casos que a gente tem aqui. Agora já fica mais fácil, né? A mortalidade, nesse painel aqui, ele está representado através de um número também. Qual que é o número? Óbitos confirmados? Não. Desculpa, gente. Sim, tá? Desculpa. Sim, tá aqui do lado, tá? Eu não estou conseguindo arrostar ele aqui, eu vou ter que diminuir. Pera aí. A mortalidade da doença significa quantas mortes acumuladas ao longo da história dessa doença, certo? Então, eu tenho, ó, a morbidade, a quantidade de casos dessa doença, e a mortalidade, a quantidade de casos acumulados, de óbitos, né? Porque está falando de morte, de óbitos acumulados por essa doença. A letalidade e a mortalidade, elas também podem ser representadas através de indicadores e índices, que a gente vai ver lá na frente também. Peguem um papel e uma caneta aí, pessoal. Vou dar um minutinho aí, peguem um papel e uma caneta. Para vocês, e uma calculadora. Quem tiver calculadora aí pode pegar também. Me deem 30 segundos, só vou ali pegar um copo d'água, rapidinho. Vamos lá. Depois vocês abram o painel aí, tá? E vocês vão entender melhor. Isso aqui é só aquele primeiro choque inicial de informações. Vocês vejam que tanto letalidade como mortalidade, ele está representado em números aqui, né? A letalidade está marcado 2,7% e a mortalidade está marcado 188. Aqui é só para vocês entenderem como é que funciona isso. O mais utilizado é mortalidade. A mortalidade ele é um indicador que ele fala mais ou menos assim. Olha, em determinada população, a cada tantos indivíduos, uma quantidade X de indivíduos pegou a doença. Calma que vai ficar mais fácil. Nesse caso aqui, como a população que a gente está tratando é o Brasil como um todo, ele está querendo dizer que da população toda do Brasil, a cada não sei quantos habitantes, 188 morrem pela Covid-19. Entenderam? Mas esses 188 que morrem pela Covid-19 a cada tantos habitantes, quantos são esses habitantes que ele está interpretando? Se vocês descerem aqui, pode ver que tem um asterisco lá, ó. E ele está dizendo que a mortalidade nos casos de Covid-19 está sendo adotado a cada 100 mil habitantes. Então, quer dizer o quê? A próxima vez que vocês abrirem esse painel aqui, vocês vão lembrar que no Brasil, a cada 100 mil habitantes, 188 morrem pela Covid-19. Entenderam? Alguém pode complementar aí e falar alguma coisa, gente? Não fico falando sozinho aqui. Deu para entender? Ficou difícil? Repito. Vocês vão ver mais vezes, vão entender. Tá? Entendi. Aí, quando a gente vai multiplicando esse valor, conforme a gente vai aumentando, né? Aí o que acontece? O que muda esse valor para mais ou para menos? A quantidade de população pela quantidade de óbitos. 100 mil habitantes por quilômetro quadrado? Não, 100 mil habitantes para a população toda do Brasil, tá? Nesse caso aqui, nesse critério. O Brasil hoje tem 212 milhões de habitantes. Então, com base nessa população toda do Brasil, e a gente colocando sobre perspectiva, quantos óbitos a gente teve ali até agora, que são 395 mil óbitos, está marcado ali, a gente vai chegar naquela relação de 188. Vou provar como. Peguem e façam essa continha aí, quem tiver com a calculadora. Coloca aí, vai digitando. 395.022. Alguém coloca, abre e fala para mim aí, eu vou narrando. Tô na calculadora aqui, professor. Então vai lá, 395.022. Uhum. Dividido
pela população do Brasil. 212 milhões, tá? É bastante zero. É 212.000.000. E dá um igual aí. E me diz quanto que dá. 0,001863, enfim. 00186321. É isso? Perceba que ficou... 63... não precisa mais casas, tá 31. bom assim. Tá bom assim. Percebam uma coisa, não ficou um número muito ruim de interpretar? 0,0018. Aí eu vou chegar e vou dizer assim para as pessoas, olha, gente, está morrendo 0,00186321 pessoas de Covid-19 no Brasil. É muito ruim essa informação dessa forma. Então, eu trago isso para uma perspectiva que fica mais fácil de entender. Nesse caso, a metodologia adotou o quê? A cada 100 mil habitantes. Então, você vai pegar esse número que tu achou na calculadora e vai fazer vezes 100 mil. Faz aí. Vezes 100 mil. Quanto que dá? Eu acho que deu algum erro aqui no meu É o cálculo. 186,31 É porque eu 32. tô na Isso. calculadora do computador e eu apertei outros números aqui, sem querer. Não tem problema, tá? Não tem problema. Ficou 186 aí para quem fez a conta. E aqui tá falando 188, né? Mas é basicamente isso aí. Por que deu essa diferença? Porque eu coloquei 212 milhões de habitantes. E não é bem esse o número certinho. Mas só para você entender, olha como funciona. Não é tão difícil quanto parece. Depois a gente repete isso, vai ficar fácil. Eu pego a quantidade da população do país e pego a quantidade de pessoas que faleceram. Divido um pelo outro e vai dar um número. Esse número eu multiplico por 100 mil, que é como eu quero apresentar essa informação. E ela está aqui, ó. Então, a cada 100 mil habitantes no Brasil, 188 morrem pela Covid-19, tá? Atualmente. Essa é a informação de hoje, ela é atualizada dia a dia, e aí vai depender da quantidade de óbitos que a gente está tendo pela doença. Pessoal, aí a partir disso eu tenho a segunda informação que eu quero apresentar para vocês hoje, para vocês já irem fixando. A letalidade, né? O quão letal é essa doença? O quão ela é eficiente, entre aspas, em ocasionar o óbito na população. Hoje, a letalidade da Covid-19 no Brasil está marcado ali que ela é 2,7%. O que isso quer dizer? Que em 100% de casos de doença, 2,7% as pessoas morrem, certo? Então, o que esse dado está dizendo? Que a cada 100 pessoas, 2,7 pessoas morrem de Covid-19. Aqui já é um pouco diferente. A gente não está pegando sobre a população brasileira toda. A gente está pegando com base nos casos de pessoas que tiveram a doença. Essa é a grande diferença. Mortalidade é pela população total e a letalidade é em relação a quantas pessoas pegaram a doença. Tem sentido, né? 100 pessoas pegaram a doença. 50 morreram, 50% de letalidade daquela doença. 100 pessoas pegaram uma doença, 100 pessoas morreram, significa que aquela letalidade é de 100%, ou seja, todo mundo que pega determinada doença morre. Existe um tipo de raiva que chega quase a 100% de letalidade, tá? Então, a Covid-19 no Brasil atualmente, a cada 100 casos confirmados, né, de Covid, de morbidade, de estar doente pela Covid-19, 2,7 pessoas morrem. Como pessoas é muito difícil a gente falar vírgula, né, porque a gente está falando de ser humano, fica mais fácil entender que a cada 1.000 pessoas que pegam a Covid-19 no Brasil, 27 morrem. Depois, mais para frente, a gente vai aprender a fazer a continha, tá? Mas hoje é isso. Cada 1.000 pessoas que pegam a Covid, 27 falecem. É um número que, comparado com outras doenças, não é tão alto. Mas a gente está falando de uma doença, pessoal, que existem muitos casos assintomáticos. O que isso quer dizer? Que não foi medido, que não foi testado. Então, eles não estão aqui, ó, não estão entre os 14 milhões de pessoas identificadas. Então, pode ser que a letalidade da doença seja menor ou seja maior. O que vai mudar isso é a confiança dessas informações que a gente tem, tá? Eu não vou fazer mais contas aqui para não deixar a cabeça de vocês confusa, mas quem quiser fazer a continha ali,
é a mesma questão, ó. Pega a quantidade de mortes que a gente tem, dividir pela quantidade de casos que a gente tem, então pega lá 395,022, divide pela quantidade de casos, esses 14 milhões, que vai dar um número lá 0,027. Esse número tu multiplica por 100, porque está em porcentagem, e vai chegar nesses 2,7 que estão aí. Não se assustem, quem não lembra mais como faz essa parte matemática, vai ter aula sobre isso, vai ter o próximo semestre sobre isso, e vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente, tá? Não precisa se assustar. Só estou mostrando porque a gente tem que ver isso já de cara. Tá bom? Professor, Oi, diga. essa taxa de letalidade, ela não é só sobre a questão da doença, né? Se a gente for parar para pensar, é também do tratamento da doença, né? A eficácia do tratamento, né? Então, essa letalidade, ela pode variar muito de região para região, né? Tipo assim, país Ótimo. para país. Quem que está E outra falando? coisa, é a Carol. Carol, ótimo, olha só. Tanto é que o próprio painel aqui do Ministério da Saúde, ele traz aqui separado por regiões, ó, eu não vou abrir isso aqui hoje para não deixar muita informação para vocês, mas tem aqui, ó, depois vocês podem olhar, ó. Tem por região, né? Tem o Brasil como um todo por região e tem por estado, ó. E vocês vão perceber que vai ser uma atividade que a gente vai fazer lá na frente, que existe muita diferença por estado. Ou seja, a forma como cada estado lidou com a pandemia interfere na quantidade relativa de óbitos, na incidência da doença a cada 100 mil habitantes e na taxa de mortalidade. Aqui já dá para ver, ó, Brasil, ó, vou abrir só as regiões. O Brasil tem uma taxa de mortalidade, ou seja, a cada 100 mil habitantes, hoje, 188 pessoas morrem no Brasil. Olha o Centro-Oeste, 229. Olha no Sul, 198. Olha no Norte, 202. Olha no Nordeste, 143. E olha no Sudeste, 202. Então, hoje, qual que é a região que tem uma mortalidade menor de Covid-19, pessoal? Olhando aqui, ó. Nordeste? O Nordeste. O Nordeste está tendo aí hoje 143 mil óbitos a cada 100 mil habitantes. Isso aqui mudou muito, tá, pessoal? O Sul era disparadamente a região com menos casos, com menos incidência e com menos mortalidade, quando eu trabalhei com a outra turma. Para ver como isso aqui se altera, dependendo justamente daquilo que a Carol falou. Tratamento, política, né, planejamento, ação, gestão, tudo isso interfere nessas informações. Beleza? Professor, Oi. só uma curiosidade, né? Não sei se essa taxa de letalidade comparado com outras epidemias, como, sei lá, a febre amarela no Brasil, que é histórica, né? Ela é pequena ou baixa perto dessas outras epidemias históricas? Eu não vou lembrar certinho outras, assim, mas o que eu posso te garantir que tem uma relação da natureza que ela é muito engraçada, tá? As doenças, quanto mais transmissíveis, mais infecciosas, menor é a taxa de letalidade. E as doenças, quanto mais letal, ou seja, quanto mais assassina ela for, menor é a taxa de transmissão. Isso parece ser óbvio, né? Por quê? Porque como ela é uma doença que ela é muito letal, é mais difícil de se transmitir ela, porque a pessoa provavelmente já fica doente, ela provavelmente vai ficar de cama, ela não vai ter contato com tantas pessoas. Então, as doenças mais letais são menos transmissíveis, na maioria dos casos, tá? Eu não lembro agora. Quem que tá falando, Carol? Quem que falou desse negócio da letalidade agora? A Carol saiu, professor, mas era ela que estava falando. Tá, a gente pode até pesquisar isso depois, tá? Eu realmente não lembro, não é uma informação tão difícil, a gente pode jogar no Google ali e pesquisar para ver a letalidade de outras doenças, tá? Mas as doenças que mataram mais ali, por exemplo, gripe espanhola e tudo mais, elas tiveram uma taxa de letalidade muito maior, tá? Então tem essa questão também. E aí tem algumas específicas que chegam quase a 100%. Uma muito grave que acontece em forma de epidemia hoje é a epidemia do Ebola, né? O Ebola tem uma taxa de letalidade muito maior. Tá? Vou até colocar aqui, ó, gente. Vamos ver se acha alguma informação rápido aqui. Letalidade Ebola. Lembrei também da meningite, que ela é contagiosa, só que, graças a Deus, ela não é assim
tão propagada, mas é uma doença muito ruim. Eu não vou entrar especificamente, mas aqui, ó, no próprio site do governo, tá? Então é uma fonte que já é um pouco mais, já é confiável, que a taxa de letalidade do ebola pode chegar a 90%, ou seja, a cada 10 pessoas que adquirem o vírus do ebola no seu organismo, que essa morbidade, essa doença, cada 10, 9 morrem. Então é uma letalidade altíssima. Mas percebam que é bem o exemplo que eu dei. Em contrapartida, ele é menos infeccioso, mesmo menos transmissível. Por quê? Porque a pessoa transmite menos a doença, porque ela é mais letal. Então, como ela é letal, é menor chance da pessoa continuar circulando e transmitindo a doença, tá? Não são só esses fatores que influenciam, mas são fatores principais que influenciam nisso. Vamos continuar aqui mais um pouquinho, tá? Eu não vou falar desse outro termo de incidência e prevalência, senão vai confundir muito vocês. Então, a gente vai encerrar hoje por aqui, tratando essa diferença aqui. Aquele texto que eu deixei ali para vocês, pessoal, eu deixei esse texto aqui, ó. Leiam, tá? Ele é bem pequenininho, ele é da Fundação Fiocruz, e ele trata dos últimos dias da varíola. Então, ele faz uma explicação sobre o que foi a varíola, sobre a vacina, a importância da batina, né, da onde que surgiu esse nome, e a Fundação Fiocruz conta como isso aconteceu também no Brasil, e a importância da vacinação. Podem ver, ó, é um texto bem pequeno, e ele é bem legal, eu sempre coloco isso para os alunos, e eles gostam de ler esse texto aqui. E até ele faz uma comparação, ó, alguém que perguntou das letalidades, ó, entre os dois formatos de varíola, a Major, ela tem uma letalidade de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas que pegam a doença, 3 morrem, né? Já a Minor, que já era uma letalidade menor, a cada 10 pessoas, tem que dar 100, porque é 1%, né? Só 1% de morte. Então, tudo varia, tudo tem uma variação grande, e o interessante é que quando vocês leem isso, vocês consigam entender e lembrar desses nomes e para saber o que cada coisa significa, tá? O ebola, mais para frente eu vou colocar vídeo também, vocês vão gostar, tem os vídeos abordando a história do ebola, então tem várias coisas aí que com o tempo vocês vão vendo. Mais alguma pergunta? Aproveitem, pessoal, vamos fazer as perguntas aí que a gente vai falando sobre. Eu estava falando no chat que eu acho que o ebola, às vezes, não é tão, assim, levado a sério pela comunidade mundial, porque é mais predominante na África. Pode ser uma coisa minha errada, mas às vezes eu sinto isso, sabe? Que existe uma falta de interesse de lidar com o problema porque não atinge países grandes. A gente tem isso, né, pessoal, não só com o ebola, mas quando a gente tem um distanciamento físico para uma doença, a gente não teme tanto ela. E também tem as características da doença. O ebola, se vocês pesquisarem aí, depois vocês pesquisem. Se a Covid-19 tivesse as características físicas e alterações físicas que o ebola proporciona na pessoa, eu tenho certeza que a população teria um cuidado maior. Porque o ebola, ele transforma a pessoa de uma forma muito mais radical e é muito mais chocante. Uma doença infecciosa como a Covid-19, só o pessoal da área da saúde, que está lá dentro da UTI, tem a real noção diária do que é. A gente que não vê a forma como isso acontece, acaba não se assustando da mesma forma. Então, tem essa questão, sim, do afastamento. É lá na África, né, não é uma realidade que eu vivo, mas, como o ebola é uma doença que assusta muito mais o que acontece com ela, as características físicas, quando a gente teve um caso de ebola que foi transmitido para os Estados Unidos, houve um comprometimento e um choque da população e uma cobrança muito maior. Depois vocês entrem e coloquem lá ebola e coloquem lá imagens, vocês vão entender o que eu estou falando. Se você coloca Covid, você não vê você não tem o mesmo choque que você tem quando você vê o ebola. Então, isso também prejudica um pouco a nossa percepção da doença, né? A doença choca muito mais quando ela traz tragédias físicas, que a gente consegue ver aquilo e assusta muito mais, tá? Quem que aqui que está presente e que trabalha na enfermagem? Eu lembro que alguém colocou. Se a pessoa quiser se manifestar, né? Se não quiser também de falar que trabalha ou não, não tem problema, tá? Mas quem está lá no dia a dia, que tem que entubar, que tem que cuidar da pessoa, sabe do que eu estou falando. A doença tem algumas doenças que chocam muito mais, tá? Então tem essa questão também. Vamos lá. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa aqui no chat que eu deixei passar. Não, meningite, né? Altamente perigosa, aí a gente tem que ver.
A Glócia colocou a regra de arrendamento do IBGE ali. Ali só tem que ver bem certinho, eu não lembro o que eu coloquei 212 milhões, eu acho que fica um pouquinho menos, mas aí é só questão de ajuste, mas dá bem certinho ali a conta. Mas nada, pessoal, nenhuma curiosidade, alguma coisa que vocês querem que fique pendente aí para a gente falar depois? Então tá, pessoal. Deixei o texto ali, e aí vocês têm uma atividadezinha que é bem... Não, pode falar, tá, Cor, não tem problema. Uma atividadezinha bem simples, tá? É um exercício que eu vou deixar para vocês. Tá aqui. Vou abrir ele aqui. Ele tá, deixa eu ver como... Acho que tá como professor, né? Deixa eu abrir ele aqui. A atividadezinha é simples, mas eu quero que vocês já vão pesquisando sobre esses termos, tá? Tem até domingo para fazer. É a atividade que vale como participação para hoje. Qual que é o conceito de epidemiologia? Tá? Então, vocês vão pegar os meios científicos e acadêmicos que falam sobre o conceito de epidemiologia. Lá na frente, eu quero que vocês me digam depois o que vocês acham que é, mas hoje é o que a ciência diz o que é. Os autores estudiosos falam o que é. Quem que foi a aluna que falou ali no começo sobre conceito? Que eu esqueci, foi Denise? Eu não lembro agora se foi a Denise. Aqui está a chance, tá, de pesquisar lá na nossa minha biblioteca e ver quais são as atualizações do conceito de epidemiologia, tá? Dá para colocar ela disposta aqui. Depois, vocês vão buscar também, então, a diferença de morbidade, mortalidade e letalidade, que foi o que a gente já viu. E esses 2 segundos a gente vai falar na próxima aula, mas já é interessante vocês pesquisarem e já irem tentando entender o que é a diferença de prevalência e incidência, e de surto, endemia, epidemia e pandemia, tá? São essas 4 questõezinhas. Conceito de epidemiologia, diferenciar morbidade, mortalidade e letalidade, diferenciar prevalência e incidência, e diferenciar surto, endemia, epidemia e pandemia. Coloquem a resposta, coloquem a fonte da onde vocês retiraram essa informação, tá, pessoal? Dessa vez é com a fonte. Vai ser uma citação direta de algum autor, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não? Nada? Denise, até domingo é o prazo, tá? Eu fui ali nas sugestões de vocês, da gente deixar aberto até domingo. Então, até domingo, 11h59, tá? É um bom prazo, né? São questões pequenininhas ali, porque daí eu tenho que corrigir na segunda e já trazer isso para a gente conversar na quarta, tá, pessoal? Senão fica muito em cima da hora e a gente não consegue dar o andamento aí. Bom, é isso, tá? Vocês vão gostar muito mais, vou insistir de novo, é a última vez que eu toco nesse assunto. Vocês vão entender e vão gostar muito mais se lerem aquele capítulo introdutório sobre epidemiologia, que lá ele dá alguns exemplos de várias doenças e é bem interessante, tá bom? Fechou, então? Alguma dúvida? Deu 1 hora de aula, que é o suficiente para online aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou fazer a chamada aqui. A chamada é boa, né? Pessoal, acho que ainda não é necessário, porque a gente não entrou na área da matemática e tal, mas vou fazer um merchan do IFSC aqui. Nós, professores, temos tempo disponibilizado para ajudar vocês ao longo da semana. Vocês podem fazer um agendamento de um horário para tirar dúvidas, para tentar entender melhor. Só não aprende quem não quer. Então, qualquer dúvida, qualquer questão relacionada ao conteúdo, podem me mandar e-mail, a gente agenda um horário paralelo. Lá na minha agenda tem os meus horários fixos, mas se não for o horário que algum de vocês possa, a gente pode marcar um outro horário, tá? Os alunos normalmente não procuram isso. Tem a chance e pode ser feito. Aproveitem, tá bom? Ana Carolina está aí? Pessoal, vai dando um oi ali no chat que fica mais fácil agora, tá? Daí tem uma ordem aqui das pessoas. Ana Carolina. A Ana não, a Caroline está aí. A Ana está aí, Caroline, Denise está aí também. Eduardo. Gil Carla.
A Glaucia está aí também. Gilcarla também. Só faltou o Eduardo até agora. Jahaira está aí? Eduardo e Jahaira. Estou só anotando aqui. Jéssica também já falou. Leila? Tá, desculpa, Eduardo. Já tá anotado aqui, tá? Leila. Letícia também já se manifestou. Márcio. Márcio não, desculpa, Márcio. Melanie. Rosana também já se manifestou. A Samela também já falei com ela. A Sandra a gente conversou. Tuane e Vitória. Vitória também. Faltou a Tuane? Tuane tá aí. Então tá, pessoal. Desejo uma boa semana, um bom final de semana. Se cuidem. E a gente vai conversando. Façam até domingo aquela atividadezinha. Nossa próxima aula é síncrona, tá? Então semana que vem a gente tem um encontro de novo. E aí mais pra frente a gente faz um agendamento das outras atividades. Boa noite aí para todo mundo. Até semana que vem. Obrigado, Samela. Até a próxima.